Vamos iniciar a nossa exploração de hoje com um contraste que, francamente, muda completamente a nossa lente sobre o que significa existir. Uhum. Porque se a gente observar a forma como o cristianismo é frequentemente enxergado hoje em dia, a experiência acaba caindo nos extremos bem... Bem definidos, né? Exato. De um lado a gente tem aquele intelectualismo frio, sabe? Uma lista árida de conceitos teológicos e debates acadêmicos. E do outro lado, um sentimentalismo exagerado. Isso. Focado só na emoção do momento, tipo a catarse de uma música, do ambiente. Sim. Ou, talvez o mais comum de todos, a religião vira um mero cumprimento legalista de regras. É tipo um contrato de trabalho cósmico. A pessoa se comporta bem, evita fazer coisas terríveis e, em troca, ganha uma recompensa no final. E pro céu, basicamente. Exatamente. Mas a resposta original, a mais antiga do cristianismo oriental para o propósito da vida humana, simplesmente ignora esses três caminhos. Totalmente. Nós estamos falando de um conceito monumental chamado de deificação, ou, no termo grego original que as nossas fontes trazem, a theosis. E a nossa missão nessa análise detalhada de hoje é justamente desempacotar essa doutrina antiga. Porque o que os textos propõem vai muito além de qualquer noção de só ser uma pessoa boa ou de ter um aprimoramento ético. Uhum. O objetivo aqui, a verdadeira meta da humanidade segundo esse material, é alcançar uma união ontológica com o divino. E quando a gente diz ontológica? Nós estamos falando de uma união real, no nível do próprio ser humano. Compreender a mecânica e a teologia por trás da teoses vira a chave completamente sobre o que de fato significa ser humano. É uma jornada contínua, desde a criação até o nosso destino final. Nossa, isso nos leva direto ao princípio de tudo. Porque para entender como essa união no nível do ser funciona, a gente precisa olhar para a base antropológica, né? Com certeza. A narrativa lá no Gênesis afirma que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, historicamente, muita gente lê isso no piloto automático. Sim, a maioria assume que são só duas palavras diferentes para dizer a exata mesma coisa. Mas a distinção entre esses dois termos parece ser o ponto de partida absoluto para teoses nas fontes. Essa distinção é o alicerce de tudo que a gente vai discutir hoje. Imagem e semelhança não são sinônimos de jeito nenhum. A imagem se refere aos dons inerentes, aqueles que foram dados à humanidade no momento da criação. O equipamento de fábrica, digamos assim. Isso, kit básico. Nós estamos falando do livre-arbítrio, do intelecto complexo, da capacidade de amar, a consciência moral, a soberania individual. Tudo aquilo que nos constitui como pessoas racionais e livres e que distingue a humanidade do resto da criação biológica. Tá. O ser humano já nasce com a imagem independentemente das escolhas dele. É uma condição inalienável. Ok, então nascemos com a imagem. Mas se a divindade já nos criou com esse conjunto de ferramentas perfeitas na origem, por que tem um segundo termo? O que exatamente é essa semelhança? Porque soa como se a gente não nascesse totalmente pronto. E não nascemos mesmo. O ponto central aqui é que a criação inicial não era um estado de perfeição estática. Era um estado de potencialidade pura. A semelhança é o grande objetivo, é a linha de chegada. Entendi. Enquanto a imagem é o ponto de partida, a semelhança é o potencial a ser alcançado através do livre-arbítrio. E essa linha de chegada é exatamente a teoses. Uau. É o convite do Criador para que a criatura, usando as ferramentas da imagem, cresça, amadureça e se torne semelhante a ele. É um processo dinâmico. O ser humano foi criado como uma obra em progresso. Isso muda o jogo de uma forma absurda, porque perceber essa dinâmica entre o ponto de partida e a linha de chegada significa que ter uma vida moral correta ou ser uma pessoa ética é só um subproduto dessa jornada. Exato. A moralidade não é o objetivo final da existência. A bússola moral é só uma consequência natural de alguém que está caminhando em direção a essa semelhança. Porque se o objetivo do universo fosse só o aprimoramento moral, toda a estrutura do cristianismo, a vinda de Cristo, a crucificação, não seria estritamente necessária. É verdade. Historicamente, o mundo já tinha grandes filósofos. Os estoicos, os antigos gregos, formularam sistemas éticos elevadíssimos. Regras incríveis de conduta. Sim, havia profetas e mestres ensinando o bom comportamento.
Só que a moralidade por si só não resolve o problema ontológico. Ser uma pessoa boa não une o homem à divindade de forma real, não vence a morte. A ética é essencial, claro, mas ela é o piso, não é o teto. Mas olha, isso me levanta uma dúvida muito lógica. E acho que para quem nos ouve também é uma questão meio espinhosa. Pode falar. Se o objetivo supremo da vida humana, o nosso teto, é se tornar Deus, isso não soa incrivelmente perigoso do ponto de vista teológico? Sim, soa bastante. A gente não está flertando com um politeísmo aí? Ou com uma heresia gigante? Porque a ideia de criaturas substituindo o Criador, ou se fundindo a ele e perdendo a identidade, parece ir contra todo um monoteísmo. Essa preocupação é totalmente válida e foi o centro de debates intensos durante séculos. Mas a tradição resolve esse aparente paradoxo de forma magistral através da teologia de São Gregório Palamas, lá no século XIV. E o que ele articulou? Ele trouxe uma distinção vital, que preserva a transcendência absoluta de Deus, mas ao mesmo tempo permite uma união real com a humanidade. É a diferença entre a essência de Deus e as energias divinas. Tá, essência e energias. O ensinamento aponta que o ser humano jamais, em tempo algum ou na eternidade, participa da essência de Deus. Certo, então, a essência é o limite intransponível. Totalmente intransponível. A essência divina é aquilo que Deus é em si mesmo. É inacessível, incognoscível, está completamente além da nossa compreensão ou linguagem. Se o ser humano participasse da essência, ele de fato se tornaria o criador do universo. O que é um absurdo lógico, né? Absurdo lógico e teológico. Nós não nos tornamos a fonte incriada de todas as coisas. A essência permanece um mistério insondável para sempre. Mas então, se a essência está fora de cogitação, como a teoses acontece na prática? Onde se dá essa união? É exatamente nas energias divinas. As energias não são a essência oculta, mas são o próprio Deus se comunicando, interagindo e se manifestando para a criação. A teologia oriental chama isso de graça incriada. E, para entender isso melhor, os antigos usavam uma analogia fantástica. Qual? A analogia da luz e do fogo. Pensa num pedaço de ferro frio e escuro. Ok, imaginando um pedaço de metal. Se a gente colocar esse ferro dentro de uma fornalha ardente, ele começa a ser irradiado pelo fogo. Ele absorve o calor, começa a brilhar com a mesma luz do fogo e queima quem toca nele. Ele passa a compartilhar as propriedades do fogo. Nossa, então o metal absorve o calor e a luz, brilha intensamente, mas continua sendo metal. Exatamente. Ele não perde a integridade molecular dele, não deixa de ser ferro e, mais importante, ele não se transforma no próprio fogo em si. Ele só participa das energias que o fogo emite. É a aplicação perfeita da teologia de Palamas. O ser humano, ao se aproximar de Deus, é irradiado por essa luz incriada, pelas energias divinas. E nós nos tornamos iluminados e divinizados pela participação e pela proximidade extrema. A gente reflete as propriedades, né? Isso. Nós absorvemos e refletimos o amor perfeito, a paz, a incorruptibilidade, sem jamais deixarmos de ser criaturas humanas e sem nos fundirmos com a essência. Isso esclarece aquele abismo entre o Criador e a criatura. Mas me faz pensar num grande problema histórico que as fontes também abordam. A queda. Sim. Se fomos criados com a imagem, que é o nosso equipamento de fábrica, justamente para alcançar a semelhança através da participação nessas energias, o que deu tão errado no meio do caminho? Porque a história da humanidade é tipo uma crônica de sofrimento e desconexão. E a resposta está justamente no evento da queda. E a perspectiva oriental sobre a história do Éden é muito reveladora. É bem diferente daquela leitura punitiva mais tradicional. Como assim? O problema central de Adão e Eva não foi que eles desejaram a divinização ou o conhecimento. O desejo de ser como Deus era o propósito original deles. O erro fatal foi a tentativa de atingir essa divinização de forma autônoma. Um atalho. Um faça-você-mesmo cósmico. Eles tentaram alcançar a semelhança por conta própria, movidos pelo egoísmo. E ao fazer isso, cortaram a cooperação com a verdadeira fonte de vida. E o resultado dessa autonomia forçada foi a separação, né? A imagem ficou meio arranhada, obscurecida. Exato.
A humanidade ficou doente, incapaz de se reorientar de volta para a luz por suas próprias forças, porque a ponte quebrou. A ruptura foi tão profunda que exigiu uma intervenção da mesma magnitude, e é aqui que entra o eixo central da doutrina, a encarnação. Certo. Santo Atanásio o Grande formulou isso de um jeito espetacular no século IV. Ele disse: Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Nossa, uma frase forte. Sim, para restaurar a capacidade de comunhão que foi perdida na queda, a própria divindade precisou descer e assumir a nossa natureza fragmentada. O que me faz pensar muito naqueles debates complexos dos primeiros séculos. O Concílio de Calcedônia, por exemplo. De repente, ele faz todo o sentido prático na leitura dessas fontes. Muito. Lá eles estabeleceram que, em Cristo, existem duas naturezas perfeitas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa, sem se misturar e sem separar. Isso não é só um detalhe técnico chato para teólogos debaterem, não é. De forma alguma. Tem uma aplicação mecânica na nossa salvação. É o coração da mecânica. Se Cristo não fosse perfeitamente humano, o nosso hardware, a nossa natureza danificada, não teria sido assumida e curada. O que não é assumido não é curado. Uhum. E por outro lado, se ele não fosse perfeitamente divino, ele não teria o poder incriado para vencer a morte e divinizar essa carne. A união hipostática superou o abismo ontológico de uma vez por todas. Fascinante. E essa união traz à tona um insight do teólogo Paulo Evdokimo que eu achei incrível nas nossas fontes. A gente tende a imaginar que um processo de divinização transformaria a pessoa numa espécie de alienígena, etéreo, sabe? Alguém flutuando a 1 metro do chão. Isso. Alguém desconectado da realidade de carne e osso, deixando de ser humano. Mas o Evdokumov vira isso de cabeça para baixo. Ele argumenta que a teoses é, na verdade, o mais verdadeiro e puro humanismo. É brilhante porque desmistifica aquele asceticismo estranho. Ele aponta que é o pecado e a desconexão que nos desumanizam. O ódio, o vício, o egoísmo extremo, tudo isso rebaixa a gente a um estado inferior. Quase bestial, né? Operando só por impulso. Sim, o pecado nos torna menos humanos. Portanto, o processo de divinização não nos transforma em outra espécie. Ele nos limpa de tudo que é inumano. Aproximar-se das energias divinas nos restaura e nos torna perfeitamente humanos, na potência máxima. É uma mudança de paradigma enorme. Mas, descendo das nuvens teológicas para o chão duro da realidade diária. Vamos lá. Como essa transformação acontece na vida de uma pessoa comum? Ninguém tropeça na rua e cai num estado de teoses. Deve ter um caminho, uma prática. Tem. E essa dinâmica nos leva ao conceito de sinergia. Sinergia. Que é a interação contínua, a cooperação mútua entre a busca incessante de Deus pelo ser humano e o esforço voluntário do ser humano de responder essa busca. É um trabalho em equipe. Totalmente. E vale lembrar que a graça nesse processo não é uma substância mágica que cai do céu. É a própria presença incriada e ativa de Deus interagindo direto com a pessoa. É relacionamento. E as fontes mostram que tem um mapa para isso, né? Sim, os antigos padres do deserto delinearam um mapa ascético rigoroso, dividido em 3 grandes estágios práticos. O primeiro passo que eles descrevem é a purificação ou catarsis. E, lendo o material, percebi que não é só sentir culpa por fazer algo errado. Não mesmo. É algo muito mais profundo. Uma reorientação dos desejos. A catarse é um trabalho árduo de limpeza. É dominar as paixões. E paixões aqui não são sentimentos românticos. São os impulsos desordenados. Tipo a gula, a avareza? A ira, o orgulho. A purificação exige que a pessoa se torne gradualmente alheia aos estímulos pecaminosos do mundo e da própria carne. É como limpar uma janela que está coberta de lama há décadas. Faz sentido. Se a janela está suja, a luz não entra. Exato. Enquanto a lama do ego estiver lá, a luz externa não ilumina a casa. Então o jejum, a disciplina e a caridade entram como as escovas de aço para limpar essa janela. E aí, depois que a janela começa a ficar limpa, a gente transita para o segundo estágio, que é a iluminação, a teoria. Isso. Aqui a gente já não está mais só combatendo um mal.
A teose é descrita como a contemplação ou a visão espiritual. O intelecto e o coração começam a ser iluminados pelas energias de Deus. É o momento onde o esforço da purificação encontra a clareza da graça. A pessoa passa a enxergar a presença de Deus sustentando todas as coisas, em cada pessoa, em cada evento. E isso conduz naturalmente ao último estágio, certo? Ao ápice da escalada que é a própria teose, a união consciente e transformadora, onde o ser humano ama com o amor de Deus e age com a paz dele. É uma jornada imensa. E para resumir o propósito de toda essa disciplina, a visão de São Serafim de Sarov corta direto ao ponto no texto. Ele foi um dos maiores místicos do século XVIII. Sim. E quando perguntaram para ele sobre o objetivo da vida cristã, ele não apontou para as práticas em si. Ele afirmou categoricamente que o jejum, as vigílias, as orações são indispensáveis, mas são só ferramentas. Meios para um fim. Exato. O alvo final é a aquisição do Espírito Santo. Ele até usa termos financeiros, comparando o cristão a um comerciante, que foca em acumular essa graça, igual os homens de negócios acumulam riquezas. E essa analogia do comerciante ilustra perfeitamente a sinergia. O esforço prepara o recipiente humano para que as energias divinas passem a habitar ali de forma permanente. E o mais fascinante, para quem está ouvindo a gente, é que a tradição não trata a teoses como uma teoria que só se aplica depois que a gente morre. Tem impactos aqui e agora. Tem impactos tangíveis na matéria. Existem provas visíveis de uma glória incriada irradiando no mundo físico. As manifestações físicas dessa glória são de tirar o fôlego mesmo. O evento da transfiguração no Monte Tabor é um modelo supremo disso. Sem dúvida. A glória incriada no interior de Cristo transbordou para o exterior. O rosto dele e até as roupas brilharam com uma luz tão avassaladora que os apóstolos caíram com o rosto no chão. Não suportaram a visão. E também temos o evento da dormição da Virgem Maria, que é o grande exemplo de uma pessoa inteiramente humana que alcançou o cume desse processo. Corpo e alma glorificados. Mas a manifestação da luz não parou na antiguidade bíblica, né? Não. E aí que entra a história do Abade Sisués, que é uma das minhas favoritas nessas fontes. Ele era um dos reverenciados padres do deserto egípcio. Conta pra gente. A tradição preserva que no momento da morte dele, os monges estavam reunidos ao redor da cama. De repente, o rosto do Sisués começou a brilhar com a intensidade do sol, literalmente brilhando. Sim. E ele começou a falar em voz alta com seres invisíveis. Ele narrou que via a chegada de Santo Antão, depois um coro de profetas, depois apóstolos, e a cada aproximação, o brilho do rosto dele dobrava de intensidade. É uma imagem surreal. Um homem radiante iluminando um quarto escuro enquanto dialoga com hostes celestiais. Mas o detalhe que para mim vira a chave sobre todo o processo de purificação acontece logo depois disso. A resposta dele aos anjos? Exatamente. Mesmo naquele estado de glorificação explícita, irradiando fisicamente a luz de Deus, o Sisões vira e pede um pouco mais de tempo na terra para continuar se arrependendo dos pecados. E os monges dizem, você não precisa de mais arrependimento. Sim, e ele responde com uma humildade absurda. Eu sinto que ainda nem comecei a me arrepender. Isso encapsula o paradoxo da teose. A proximidade extrema com o divino não gera orgulho espiritual. A pessoa não vira um guru arrogante e intocável. É o contrário. A extrema exposição à luz de Deus revela até as mais minúsculas sombras no coração humano. Isso gera uma humildade abissal e mostra que a tradição cristã não é uma fuga do mundo, mas uma esperança fervorosa na redenção de toda a matéria e do corpo físico. A implicação de tudo isso é colossal. Para consolidar essa nossa análise de hoje, para quem acompanhou a gente, a doutrina da teoses demonstra que o ser humano não é um mero acidente cósmico. De jeito nenhum. E também não é só um animal biológico um pouco mais inteligente que precisa seguir um código para escapar de uma punição. O ser humano é um vaso em constante expansão, num processo dinâmico de divinização, convidado a participar da própria natureza do Criador. É uma perspectiva que unifica mente e coração, dá um objetivo
prático e extremamente elevado para toda a jornada, o esforço moral, a luta contra os vícios deixam de ser uma tentativa exaustiva de aplacar um juiz severo. Viram um método. O método pelo qual a gente tira a lama do nosso ser para poder absorver e refletir a luz. É o caminho de retorno à nossa humanidade mais autêntica. Olha, é uma visão que eleva a dignidade humana a um patamar que a nossa cultura moderna raramente ousa imaginar. Eu agradeço muito a quem nos ouve por acompanhar essa reflexão tão densa e transformadora com a gente. O prazer é poder explorar a profundidade de temas assim. E para encerrar, a gente deixa uma semente plantada para quem caminhou conosco até aqui. Vamos lá. E no final da humanidade é, concretamente, irradiar a luz divina e ser preenchido pelas energias do Criador, como essa perspectiva monumental deveria alterar a forma como enxergamos a sacralidade do nosso próprio corpo. E de forma ainda mais desafiadora, como essa visão deveria virar de ponta cabeça a maneira como olhamos e tratamos as pessoas aparentemente comuns, cheias de fragilidades, que cruzam o nosso caminho todos os dias. Fica a reflexão.